reverencio. Agradeço ao Leonardo Rodrigues, Todá, e a todos os homens da casa, quando nos dá o privilégio de cumprir o nosso ministério. Hoje não sou eu mais que os ajudo, eles são homens, a todos aqui prontos para servir ao Eterno de todo o coração. Eu apenas cumpro aquilo que Adonai me deu para cumprir, né? E eles hoje são esses ajudadores tremendos. O que eu estou falando? Eu estou falando a questão muito delicada, o qual nós estamos vivendo, um assunto extremamente delicado, que é esses 49 dias da contagem do Sefirat HaOmer. Para os nossos visitantes, vocês aprenderam quando as crianças cantaram sobre o Sefirat HaOmer. Estão vendo aqueles 2 vasos ali à mesa? Um está vazio porque está no último dia, que aquele trigo simboliza o último dia que eles vão. À tarde nós vamos orar e vamos passar aquele raminho para cá. 49 dias se completaram desde Páscoa até agora. Chama Contagem do Homer, Sefirat HaOmer em hebraico, e o qual nós celebramos. Mas aconteceu um acidente esse ano muito grande em Israel, por isso que eu estou falando de um problema, de uma delicadeza tremenda no 33º dia do Homer. Houve um acidente, Adonai matou 45 judeus ali no Monte Meron. Quando ali judeus estavam reunidos celebrando a festa do Lag HaOmer. Então não podemos dizer, quando nós acabamos de ler ali, antes de orar, fazer a nossa oração, nós lemos ali que Adonai faz todas as coisas. É Ele que dá a vida e que tira a vida. Então, nós temos que ser coerentes com aquilo que nós lemos na palavra de Adonai. Se Ele dá a vida e se Ele tira a vida, foi Ele quem tirou. O Hamas foi levantado? Sim, Adonai levantou o Hamas. Hamas significa violência. Um grupo terrorista que habita ali a faixa de Gaza, a Palestina, e que constantemente são inimigos de Israel e atacam Israel. Nosso povo está em campo de batalha. Então, é algo muito, muito, muito sério lidar com essa questão. Porque nós pecamos. Nós pecamos e estamos caídos porque Adonai vai corrigir. Então, ali no Monte Meron, eles sobem para celebrar numa sepultura de um rabino famoso, deixe-me ver o nome dele aqui, que eles celebram. Aqui está assim, é comemorado com passeios em que as crianças brincam em fogueiras e desfiles. Muitos visitam o lugar de repouso em Meron, o norte de Israel, do grande sábio e místico Rabi Shimon Bar Yochai, nesta data que marca o seu falecimento, celebrada com muita alegria. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e queremos te bendizer por esta manhã. Eu quero te agradecer por esta casa, pelos homens desta casa, cada um deles em particular. Eu te louvo por eles e te agradeço por eles, porque eles me ajudam a terminar os meus dias te servindo, como eu te prometi. E hoje nós vamos tocar num assunto que dói o nosso coração, porque nosso povo está em guerra. E nós precisamos reconhecer as nossas faltas e as faltas dos nossos pais. Portanto, tome esse momento nobre quando tu estás aqui no meio de nós, com toda esta congregação e com aqueles que estão em casa, participando juntamente conosco. Pois seja o Eterno exaltado e glorificado eternamente pela tua misericórdia, pela tua bondade, de nos fazer prescrutar a tua palavra e olhar que não é assim que nós devemos fazer. Portanto, ensina pela tua misericórdia e pela tua bondade. Ensina-nos nesta manhã. Fale aos nossos corações e manifesta o teu poder a esta casa e ao mundo. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach.
Irmãos, quando eu falo que é delicado, é muito delicado. Porque é você reconhecer que seus pais pecaram sem odiá-los e viver com eles todo o sofrimento que eles estão vivendo, porque nós somos parte deles, nós somos filhos. Então, quando eles celebram a morte de um rabi muito importante, eu quero te mostrar que a Adonai começou na segunda-feira nos mostrando um texto muito interessante na Epístola a Judas, lá pertinho do livro de Apocalipse. Pertinho do livro de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. A partir do versículo 8, Adonai diz assim, pela boca de Judas, irmão de Yeshua, provavelmente. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, versículo 8 da Epístola de Judas, que só tem um capítulo. Quando semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Eterno te repreenda. Aqui está o arcanjo Miguel, que defende a causa do nosso povo Israel. Ele não contende com Satanás. Quando Satanás queria o corpo de Moisés, Adonai não deixou nenhum vestígio de onde foi sepultado Moisés. Ele deve ter tomado para si. Estes, porém, difamam a tudo que não entendem, diz o profeta. E naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim. Movidos de ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato. Pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levadas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas e desarraigadas e duplamente mortas. É isso que o Eterno fala na sua palavra. Então, como é que eu vou agora reverenciar alguém que morreu e fazer toda festividade em volta de uma fogueira, ensinar às crianças tudo isso que a Bíblia condena, que Adonai condenou? Se ele não deixou nem vestígio da sepultura de Moisés, é algo que ele não quer que nós façamos, que se chama idolatria. Idolatria. Na segunda-feira mesmo, ele disse, agora, ainda na paraxá da semana passada, Jeremias capítulo 16, ele traz a palavra para esta bimá, para nós orarmos. Jeremias capítulo 16, vamos lá, a partir do versículo 20 de Jeremias 16, ele disse, agora verão a força do meu braço. Irmãos, uma coisa é você contender contra o seu irmão. Outra coisa é você contender contra Adonai. Você não pode com ele. Não, eu não posso com ele. Eu vou perecer. Olha o que diz aqui a bondade do profeta. Ele é angustiado com os problemas do seu povo, do nosso povo. Ele diz no versículo 18, primeiramente, retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis. Com as suas abominações encheram a minha herança. Ó Eterno, fortaleza minha e força minha, diz o profeta Jeremias, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra e dirão, nossos pais herdaram só deuses falsos, ídolos vãos em quem não há proveito. Fazem os homens para si deuses que de fato não são deuses.
Portanto, eu lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder. Então saberão que o meu nome é o Eterno. Capítulo 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Até os seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros eu darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Por ti mesmo te privarás da tua herança que eu te dei. Far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, pois o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Eterno: maldito o homem que confia no homem, nesses eventos estabelecidos fora da palavra de Adonai. Maldito o homem que confia em outro homem ou em você mesmo. Maldito, diz o profeta Jeremias, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Eterno. Ele será como um arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e na terra inabitável. Aí nós já lemos hoje todo o texto, quando nós estávamos nas orações, sobre o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 7. O fim vem, ele vem. Mas nós não acreditamos nisso. Nós não damos crédito a estas coisas. Como há alegria para amanhã celebrar Shavuot, se hoje nós não nos arrependemos dos nossos pecados, não entendemos que os nossos pais pecaram e nós também, porque nós herdamos ídolos também, e nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender dos nossos pecados para amanhã estarmos diante do Eterno nos 50 dias de Shavuot. Nos 50 dias, que 49 dias terminam hoje. Então é hoje, a última hora, de saber que o fim vem, que Adonai vai corrigir. E você viu que ele corrigiu. E você viu que ele corrigiu. Então, como você pode estar aqui saltando e pulando, celebrando Shavuot, se Israel está em campo de batalha? Como? Se esta casa profere que crê no mesmo Deus de Israel. Como? Como? Israel está em campo de batalha e vai perder a batalha se não se arrepender. Israel está em campo de batalha e vai perder. Não devemos nos iludir, porque a briga não é com Hamas, a briga é com Adonai. Você quer continuar nos seus caminhos, seguindo os seus caminhos, você não vai brigar comigo, você vai brigar com Adonai. Com Adonai. Porque você não quer aprender. Você vai brigar com ele, com Adonai. É isso que acontece conosco. O que aconteceu lá no Monte Meron, no norte de Israel, é a mesma coisa do bezerro de ouro. Pastora, aqui. Fala, meu filho. Ali no Jeremias 16:9, ele fala exatamente a palavra que a senhora está falando. Isso. Porque assim diz o Eterno, Jeremias 16:9, porque assim diz o Eterno dos exércitos, o Elohim de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa. Olha isso. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que pronuncia o Eterno sobre nós todo esse grande mal? E qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Eterno, nosso Elohim? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Eterno, e se foram após outros deuses e os serviram, e se inclinaram diante deles. Vocês estão olhando para a Bíblia de vocês e lendo? E a mim me deixaram, e a minha Torá não guardaram.
e os filhos, e vós fizestes pior do que os vossos pais. Porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração. Obrigada, Léo. Para não me dar ouvidos a mim. Obrigada, Léo. Cada um de nós andamos segundo o propósito do nosso coração. Fazemos como nós queremos. Nós não queremos nos submeter a nenhuma autoridade, principalmente daquele que nos criou e nos dá vida. Principalmente. Porque ele não é visível. Então, é mais fácil ainda tentar burlá-lo. Você não consegue. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas, que conhece tudo o que nós pensamos e fazemos. O que nós pensamos. A mesma coisa que aconteceu lá no Sinai. Êxodo, no capítulo 32, narra, não precisa de você ir lá que você conhece. Quando Moisés está na montanha orando a Adonai para receber a Torá, o que nós vamos fazer amanhã? Festejar a celebração da Torá. A entrega da Torá. Moisés está lá orando, o que acontece? Israel cai numa patuscada terrível. O que é uma patuscada? É uma lambança. Uma festa de bebida, de cantoria e de orgia. É isso que faz. Moisés ali, ele vai buscar o arrependimento para Israel e lança as tábuas sobre eles, descendo o monte. Ele ali busca, pega aquele bezerro que eles construíram, fazendo um ídolo, moeu aquele bezerro. E derramou sobre as águas aquele pó. Mais à frente, Moisés vai fazer outra coisa. Olha lá para você ver. Vamos lá no Êxodo capítulo 32. Irmãos, quando Jeremias fala que você e eu, aquilo que Adonai nos deu por herança, você mesmo se priva da herança que Adonai te deu. Porque você anda pisando em louros, achando que as coisas vão ser uma vitória. Não vão ser. Não vão ser uma vitória. Não. Você vai interromper uma carreira iniciada gloriosamente, de ter o direito de ter uma herança. Você vai interromper. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Em Êxodo capítulo 32, isso que Jeremias fala ali no capítulo 17. E o que o Léo fez muito bem em ler do versículo 9 de Jeremias 16 até onde nós andamos nos propósitos do nosso coração maligno. Aqui Moisés agora, ele vai defender a honra de Adonai. Eu vou dizer para vocês uma coisa de todo o meu coração. Só voluntário se põe para defender a honra de Adonai. Só voluntário. Voluntário aquele que vai se despir de tudo que ele tem para dar honras àquele o qual tem honras, que chama Adonai. Capítulo 32 do Êxodo, aqui no mesmo capítulo 32, onde a Torá narra todo esse episódio terrível, delicadíssimo, seríssimo, gravíssimo, é onde nós nos encontramos hoje. Onde nós nos encontramos hoje. Olha o versículo 26 e 27. Moisés, versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, estava numa patuscada, e que Arão, isso é uma orgia, não muitas vezes sexual, mas moral. Moral. Orgia moral. Moral. Ela não precisa ser sexual, é moral. Nós, quando estamos lá em cima, para atingirmos um patamar em relacionamento com a divindade, nós nos despencamos e caímos por causa de uma moral caída. Olha aqui, Moisés vendo que o povo estava desenfreado e que Arão havia deixado a solta para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é de Adonai, vem a mim. E se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Aí você vai ver a Parashá Bamidbar.
que vai ali encarregar os filhos de Levi para o serviço deles, Coate, Merari e Gerson, a Paraxá, Bamidbar. A função específica dos levitas de servir aos sacerdotes. Mas eles não estavam, depois que foram nomeados assim, que eles foram nomeados assim em números. Aqui eles são voluntários. Por isso que eu falei com vocês. Nos nossos dias, para defender a honra de Adonai, só voluntário. Voluntário de todo o coração, de todo o seu ser. Aquele que se desprende para servir gratuitamente, livre de culpa, é o que está aqui, ó, livre de culpa. Um serviço não escravizado. Vai indicar um sacrifício feito sem imposição de ninguém, porque é um sacrifício de ação de graças. De ação de graça se torna uma oferta de paz, simbolizando uma reconciliação aqui com Adonai. Ó. Vai honrar Adonai e vai se reconciliar com ele. Esse é o voluntário. Vai indicar um sacrifício feito sem imposição. Por isso que eu cumprimentei o Léo Todá. Agradecimento. Você vai agradecer até o final dos seus dias tudo que Adonai te deu. Você não vai achar ruim de ninguém te fazer algum mal. Porque você sabe que se você morrer agora, você sabe para onde você vai. Você para com toda a frescura, a verdade é essa. Alguém me ofendeu moralmente, eu vou para a justiça dos homens. E disparo a brigar. E disparo, é um disparate, um gatilho livre de coisas ruins sobre o outro. É assim que hoje a sociedade vive, nesta violência sem limites. Israel está em guerra, em campo de batalha. Nós precisamos orar. Nós precisamos levar as coisas a sério. Nós precisamos levar as coisas a sério. Olha o que diz Moisés. Versículo 27. Então ele lhes disse, assim diz o eterno Elohim de Israel. Cada um põe a sua espada sobre a coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta. E mate cada um a seu irmão, cada um o seu amigo e cada um o seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Então disse Moisés, hoje fostes separados para o eterno, pois cada um foi contra o seu filho, contra o seu irmão, e hoje ele vos abençoou. É você não concordar com o erro do outro, porque você é amiguinho do Leomar. É você não concordar com ele. É você abrir guerra contra aquele que desonra Adonai. Mas não é abrir guerra de fazendo na força da sua carne. É na força da oração, do clamor e do canto. E do canto. É fazer na força do clamor, da oração e do canto. Vocês ouviram? Entenderam? Não é disparar como Hamas está disparando e como Israel está disparando sobre o Hamas. É assim que vai livrar as coisas, é assim que vão livrar. É o Espírito do Eterno nos convencer de todo pecado, de todo juízo e de toda justiça de Adonai. Nós não podemos continuar a violência. Como é que para a violência? Para com oração. Para com clamor, para cantando a palavra, para. Essa é a reconciliação com o Eterno, é indo se apresentando voluntariamente, gratuitamente, livre de qualquer culpa, de qualquer coação, de quem quer que seja. Isso é o voluntário, isso aqui, é um voluntariado. Aí você vai ver, eu vou te levar lá, que quando Débora, a juíza de Israel, conclama uma guerra contra os cananeus, o primogênito de Israel não vai para a guerra. Eu vou mostrar a vocês. Não vai. E você também. Se você não puser a sua cabecinha no lugar, você não vai.
não vai para a guerra. Você vai deixar Israel agonizando. Agonizando e caindo lá. E morrendo. Caindo e morrendo. Caindo e morrendo, agonizando ali. Eu quero... Levi, você conseguiu colocar a imagem da fogueira? Olha lá. Essa foi a celebração que aconteceu no Monte Meror. Olha a fogueira. Brincar com fogo, você pode se queimar. Brincar com fogo, você e eu podemos nos queimar. Eu quero começar, pode tirar, que é muito ruim tudo isso. Pode tirar. Eu quero começar com a fogueira. O que significa fogueira na Bíblia? Adonai é um fogo consumidor. Só por esse símbolo deles, dessa fogueira, não está certo. Vamos ver a fogueira em Marcos capítulo 14, versículo 66. Marcos, lá no Segundo Testamento. Marcos, capítulo 14. Isso não é para você sair agora aí falando mal de Israel, não. É para você sair chorando, porque é o seu povo, o nosso povo, os nossos pais. Então, nós temos que ir para o campo de batalha junto com eles, para você mostrar que você os ama. Olha aqui, versículo 66 de Marcos, capítulo 14. Você vai encontrar aqui uma fogueira. Essa fogueira, versículo 14, versículo 66 e 67. Estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, vendo a Pedro, que se aquentava, olhou para ele e disse: tu também estás com Jesus Nazareno? Ele estava numa fogueira. Jerusalém fica a 800 metros de altitude. É frio até no verão. À noite é frio. Isso aqui estava a horas de Yeshua ser sacrificado, né? Ele estava numa fogueira se aquentando. Pedro. Então, o que acontece? Por ser muito frio, ele tem que se esquentar, sim. Mas aqui, a Bíblia está nos prevenindo de trairmos a Yeshua, o Rabino, e trairmos Adonai. Nós somos altamente vulneráveis a estas coisas. Quando o medo toma o nosso coração, nós não falamos a verdade. Esse é o primeiro e mais próximo discípulo de Yeshua. Antes, um pouquinho da crucificação. Vai em Lucas, capítulo 22, comigo. Depois de Marcos, nós temos Lucas. Era Páscoa. Havia acendido um fogo no meio do pátio. Lucas, capítulo 22, versículos 55 e 56. É Páscoa. Jerusalém é construída no monte, nas montanhas. As noites são geralmente frias, muito frias, mesmo na primavera. Aqui nós temos um fogareiro. Olha aí, 55 e 56. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele. A negação de Pedro aqui constitui o primeiro abandono pelo principal dos discípulos de Yeshua, designado aqui de Petros. A denúncia da serva e dos dois homens, olha o versículo 58. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Mas duas vezes ele vai, olha o 59. Passado quase uma hora, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem,
Não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Na boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra será confirmada. Diz a Torá. Falso testemunho de Pedro para com Yeshua. Falso testemunho. O que nós estamos orando em Zacarias, capítulo 5, de 1 a 4? Que venha a Torá e entre na casa do ladrão e do que jura falsamente e permaneça ali para destruir toda a casa. Quem vai destruir? Sou eu com arma de fogo? A Torá, com a sua palavra. A palavra de Adonai. Essa negação de Pedro aqui é de extrema gravidade. Extrema. Pois ela vai constituir um falso testemunho. Ele estava onde? Na fogueira. Pedro ficou com medo de ser crucificado também com Yeshua. Pedro ficou com medo de ser crucificado também com Yeshua. Mais tarde ele vai ser, não em Jerusalém, mas em Roma. Olha João, capítulo 18. Olha o versículo, eu estou indo a todos os evangelhos para você ver a testificação dos escritores do Segundo Testamento que, cuidado, o aquentar-se nessa fogueira pode produzir muitas coisas ruins. Muitas coisas ruins. Capítulo 18, versículo 15 a 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Yeshua. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Yeshua no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou de fora, junto à porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para fora. A porteira perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: não sou. Fazia frio, e os servos e os guardas estavam em pé ao redor de uma fogueira que tinha feito para se aquecer. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Yeshua acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Yeshua: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em oculto. Para que me interrogas, pergunta aos que me ouviram. Certamente que eles saibam o que eu disse. Quando Yeshua disse isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: os guardas eram romanos, saibam disso. E assim que ele respondeu ao sumo sacerdote, respondeu Yeshua: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás mandou ainda amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava de pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: não és um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: não sou. Não sou. Todos os evangelistas veem da mesma forma. Da mesma forma. A fogueira em português é um monte de lenha e que contém um combustível em labaredas grandes, não é? É um fogo. É um desenvolvimento simultâneo de calor, de luz, de chama, produzido pela uma combustão viva de certos corpos, como madeira e como carvão. Então, ela é uma labareda, um lume, não é? Uma fogueira. A raiz no hebraico, a raiz de fogueira no hebraico é shapat, por sobre o fogo. Vou repetir, shapat, por sobre o fogo. Por que que Adonai nos põe sobre o fogo? Para nos provar. Para nos provar se a comida é falsa ou se ela é verdadeira. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4. Então você vai ver que o verbo no hebraico é pôr sobre fogo. Para quê? Para provar. 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Versículo 38. Para ver se a comida é falsa
ou se a comida é verdadeira. Ela precisa ser provada na panela, no fogo, aqui, ó, no lume. Ela precisa ser provada. Olha aqui, Eliseu voltou. Eliseu, o profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. Então, ele está exatamente nessa escola, nesse momento, e ele vai provar os seus alunos. Ele pede, havia fome em Israel, e havia necessidade, olha aqui, de comida. Olha o versículo 38, Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome na terra. Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, ele disse ao moço: põe a panela grande ao lume, põe a panela grande no fogo, para que traga a comida para dentro da panela. Olha aqui, olha aqui. E põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu no campo, então um discípulo de Eliseu saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, chamaram: homem de Elohim, chamaram Eliseu, a morte na panela, e não puderam comer. Aquele aluno de Eliseu que foi colher ervas no campo não sabia distinguir. Que delicadeza para ensinar, né? Não sabia distinguir o que tem veneno e o que não tem veneno. Botou veneno na panela para cozinhar para o povo. Temos que, é para provar que a panela vai ao fogo, para ver se ali a comida é verdadeira ou é falsa. A comida é o que eu estou dando a vocês. Comida é o que eu estou dando a vocês. Tem que ser provada no fogo para ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Como é que eu consigo prová-la? Se eu for a Torá e for na Bíblia. E ver como os profetas faziam. Não é criar coisas da minha cabeça, não. Você é levado ao fogo para ser provado. Olha aqui, disse-lhe Eliseu: trazei farinha, trazei pão. Quem é o pão da vida? É o rabino tal ou é Yeshua HaMashiach? Que disse: eu sou o pão, eu sou o pão, eu sou a comida. Vocês já me entenderam o que eu estou falando? Que delicadeza que é essa questão. Trazei farinha, diz o profeta. Ó, ele a colocou na panela e disse: tirai para comer o povo. A farinha é o antídoto contra o veneno. E Yeshua, o descendente legítimo da casa de Davi, é o antídoto contra esses venenos. Já entenderam tudo, não já entenderam? Já entenderam tudo que eu estou falando? Por causa da delicadeza dessa palavra. Que nós temos que ir para a guerra junto com Israel, está nos campos de batalha. Nosso povo, nossos pais. Olha aqui. Então aqui você viu que foi provado ao lume, ao fogo. Shapat, não é? Ezequiel no capítulo 24, vai lá para você ver, que ele vai falar dessa grande panela. Ezequiel capítulo 24. Botou a panela no fogo, a partir do versículo 1 até o 12, que diz assim, ó: veio a mim a palavra do Eterno no 9º ano, no 10º mês, ao 10 do mês. Não é uma fogueira para eu ficar igual Pedro e jurar falsamente e não fazer aquilo que precisa fazer, não, irmãos. O fogo é para nos provar. Os profetas dizem, olha aqui, veio a minha palavra do Eterno no 9º ano, no 10º mês, ao 10 do mês. Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se aproxima de Jerusalém neste dia.
O inimigo está chegando, porque Adonai mandou o inimigo para destruir. Olha aqui, filho do homem. 3. Propõe uma parábola à casa de Israel e diz-lhe, assim diz o Eterno Elohim, põe a panela ao lume, ponha-na e deita-lhe água. Ajunta nela os pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espáduas, enche-os de ossos escolhidos. Toma o que há de melhor no rebanho, empilha lenha debaixo da panela, faz-a ferver bem, cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, ai da cidade sanguinária, da panela enferrujada, cuja ferrugem não sai dela, tira dela a carne pedaço a pedaço, não cai a sorte sobre ela, pois o seu sangue está no meio dela, sobre uma panela descalvada ela o pôs, não derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, ai da cidade sanguinária, eu também farei uma grande fogueira. Amontou a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, brilhe o seu cobre. Fundam-se as suas impurezas e consuma a sua ferrugem. Foram vãos todos os esforços. Não saiu dela sua muita ferrugem, nem mesmo com fogo. Paulo, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer isso aqui claramente. Israel foi ordenado a estabelecer justiça e você também. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará. Pelo fogo será revelada. A obra de cada um se manifestará, e pelo fogo será provada pelo fogo. Será provada pelo fogo, e foi desaprovada aquela obra no Monte Merom. Foi desaprovada, senão Adonai não mataria 45 pessoas. Pelo fogo será provada. Acaba de ver aqui. Falar esta palavra é muito delicado. Eu vou repetir. É muito delicado. Por isso que eu agradeci aos homens desta casa, que me dá o privilégio de acabar os meus dias cumprindo aquilo o qual eu prometi a ele, que eu não me calaria. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14, se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Adonai é um fogo consumidor. Não vá brincar com fogo. Não vá brincar com fogo. Fogueira no hebraico também é aspot. Adonai transformará fogueiras em montes de cinzas. Adonai transformará fogueiras em montes de cinzas. Ana, quando ora ali em 1 Samuel capítulo 2, a oração de Ana faz menção do fogo que o Eterno acendeu nas extremidades do arraial, em Números capítulo 11, versículo 1. A oração de Ana é linda no capítulo 2. É linda. Ana foi a mãe do profeta Samuel, do grande homem Samuel. A oração dela é uma coisa maravilhosa, que ela vai dizer que Adonai não esquece dos pobres e dos necessitados. E ele se levantará em favor deles. É a oração de Ana. Nós vamos lá. Mas Ana, eu quero ir em Números capítulo 11 primeiro, para depois ir em 1 Samuel capítulo 2. Para você ver que ela está fazendo menção da Torá. Olha aqui o versículo 1. Não brinque com fogo. Não brinque com Adonai. Ele é fogo consumidor. Não brinque. O Deus de Israel é fogo consumidor. Olha Números capítulo 11, versículo 1. Ora,
o povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Eterno. Ouvindo o Eterno, a sua ira acendeu-se, e o fogo do Eterno ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Agora vai lá em 1 Samuel, capítulo 2. O salmista, no Salmo 113, também faz menção de que Adonai se levanta em favor do seu povo e que ele faz de uma fogueira cinzas. Cinzas. Capítulo 2 de 1 Samuel, de 1 a 10. Olha a oração de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Eterno. A minha força está exaltada no Eterno. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Eterno. Não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como nosso Elohim. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Eterno é o Elohim da sabedoria, e pesa todas as ações na balança. Sefirat Haomer é época de pesar na balança. Contareis para vós, se o efa é justo, se o bato é justo, se as medidas que você tem são justas ou são injustas. Olha aqui. Versículo 5. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos. Os que tinham muitos filhos enfraquecem. O Eterno é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. O Eterno empobrece e enriquece. Abate e também exalta. Levanta o pobre do pó. E desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. Pois do Eterno são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem. Os que contendem com o Eterno serão quebrantados. Ele faz das fogueiras um monte de cinzas. Desde os céus trovejará contra eles. O Eterno julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Exaltará o poder do seu ungido. Interessante que fogueiras, monte de cinzas, no hebraico também é mistaim. Nós temos mispatim, julgamentos. Mistaim, aqui. São montes de cinzas. Vamos ver o cântico de Débora, no capítulo 5 do livro dos Juízes. Juízes, capítulo 5. Débora, você sabe quem é. Foi uma juíza de Israel. O cântico de Débora é um hino de vitória. Baraque e Débora fazem parte, logo no início, da equipe que trouxe a vitória, por isso seus nomes são mencionados desde o início do capítulo. Olha aí para você ver. Então cantaram Débora e Baraque. O canto trará vitória. Músicos, o canto trará vitória. O canto trará vitória. A palavra cantada. Filho de Abinoão naquele dia dizendo, quando os chefes se põem à frente em Israel, quando o povo se oferece como? Voluntariamente para defender a honra de Adonai. Se ajunta como? Cumprindo os mandamentos. Se ajunta como? Orando. Se ajunta como? Cantando, clamando, para estabelecer justiça. São voluntários, eles se ajuntam. Olha o versículo 15 desse capítulo. Ela está chamando, se eu for ler com vocês, ela vai chamar todas as tribos de Israel. Mas quando ela chega no capítulo 15, ela vai encontrar um problema. Olha aqui. Também os príncipes de Issacar, uma tribo de Israel, foram com Débora. Sim, Issacar estava com Baraque. Seguindo-o apressado para o vale,
para compor a fileira da guerra. Para compor a fileira da guerra. Issacar. E atrás ela fala de todos os outros e vai falar mais ainda. Nas correntes de Rúben foram grandes as resoluções do coração. Quem é Rúben? Rúben é o primeiro filho de Jacó. É o primogênito. Olha, eu vou ler a parte B do versículo. Olha só. Foram grandes as resoluções do coração de Rúben. Ele não vai atender o chamado para a guerra. Não vai. Por quê? Porque é uma grande sondagem do coração. Sua própria opinião. Eu tenho a minha própria opinião a respeito disso. Eu não vou atender a pastora Sandra me chamando para a guerra. Eu me envolver com Israel, pois você não vai, né? Você vai ficar na sondagem do seu coração. Então, não vai atender o chamado de Adonai. Sondagem de opinião, é isso que está dizendo aqui. Sondagem de opinião é o método de estudo de mercado. Você conhece aí todo dia, toda hora fala disso. Da opinião ou de mercado ou da opinião pública, que consiste em trazer para a totalidade de uma população os resultados obtidos através das entrevistas de um pequeno número de pessoas consideradas representativas do conjunto da população. Isto que se chama sondagem de opinião. Era isso que Rúben fez. Ficou sondando se ia ou não, o período passou. E Ezequiel avisa, o fim vem. Ele está chegando, o fim vem. Para Israel e para nós. Para Israel, como eles falam, e para nós. Você acha que é só para Israel? Para Israel e para nós. O fim vem. Enquanto Israel agonizava no campo de batalha, Rúben estava fazendo sondagem de opinião. Você vai continuar sondando também? É Eterno que sonda os nossos corações. Eu sei disso. É Adonai que sonda. Por isso que Rúben não vai. O primogênito não vai. Enquanto Israel agoniza no campo de batalha. Você também vai continuar sondando para ver qual a opinião da maioria, que é constatada num pequeno número em entrevistas apenas. Olha o versículo 16. Por que ficastes tu entre os currais? Para ouvires Isso diz Débora para Rúben. Por que ficastes tu entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Rúben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Ao que parece, a tribo de Rúben não atendeu à convocação feita por Baraque. Nas divisões de Rúben, houve grandes esquadrinhações do coração. Esquadrinhar significa procurar minuciosamente, investigar e prescrutar, observar, estudar e analisar com atenção e cuidado, para ver se você vai ou não, para ver se você atende ou não. A fogueira significa perigo também, porque ela pode ser desmontada por Adonai e virar um monte de cinzas. Não é? Brincar. Se faz aí toda hora e todo dia. A televisão e a mídia faz todo momento. Você vai continuar nas resoluções do seu coração?
Você vai se colocar, vai brincar com fogo, vai expor-se ao perigo, você vai expor-se ao perigo. Então continue em volta da fogueira, se expondo ao perigo. Ou jurando falsamente, como Pedro jurou, negou o seu mestre, que ele chorou horrivelmente. Depois daquilo ali, quando ele vê o que ele fez, que ele lembra das palavras de Yeshua, antes que o galo cante, 3 vezes, não é assim? Você me negará. E você vai negar por medo, por causa da opinião de terceiros? Você não se juntará ao seu povo? Você vai ficar sondando o teu coração? Pai, tenha misericórdia de nós. Nós não permaneceremos em volta da fogueira nos aquecendo. Nós não nos permaneceremos com a sondagem dos nossos corações. Nós iremos para a guerra. Amém. Pai, em nome de Yeshua, nós hoje, Pai, nas últimas horas da contagem do Sefirat HaOmer, quando nós pecamos, como quando Daniel estava ali na Babilônia, e ele vê que o tempo havia se cumprido para que Israel retornasse para a reconstrução da terra, ele começa a orar. Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós pecamos. Porque nós pecamos contra Ti, e nós precisamos agora nos colocar no campo de batalha, com as nossas orações, com o nosso clamor, com a nossa súplica, com o nosso canto de lamento, aguardando que Tu perdoes os nossos pais e a nós também. Assim nós celebraremos Shavuot, com esta consciência no nosso coração, na nossa mente, em todo o nosso ser. Estaremos amanhã cantando a Ti, com toda a força do nosso ser e celebrando a Ti, na esperança que Tu salvarás o nosso povo. Que Tu nos salvarás das ameaças que nos são infligidas por este mundo e pelo pecado e por nós mesmos, porque desobedecemos a Ti e a Tua Torá. Nós pecamos. Portanto, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa Israel. Perdoa Israel. Perdoa Israel, ó Pai. Perdoa o nosso povo. Perdoa nós. Nós queremos celebrar em paz, Shavuot. Em paz contigo e com os nossos irmãos. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Porque não há limites para a palavra de Adonai. Por isso nós temos que nos levantar. Ela está falando em línguas, para quem não sabe. Nós não podemos esconder os nossos próprios crimes. Porque Adonai conhece cada detalhe de cada um deles. É mais fácil. Depende somente de mim. Abrir a minha boca e confessar a Ele aquilo que eu tenho feito contra Ele. Amém, Pai. Adonai espera por isso. Amém, Pai. Ela vai começar a tocar Isaías capítulo 2. O versículo 7 de Isaías 2 é esse canto. Eu queria convidar a vocês a ficarem de pé. Ele é pequenininho, mas ele diz para Israel voltar para a luz de Adonai. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos nós todos na luz de Adonai.